E aí, pessoal, tudo certo? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Mongo. A ideia é a gente fazer nesse vídeo aqui um microserviço ali, bem básico, conectando com o Mongo, fazendo, pelo menos salvando um registro, né, no Mongo ali e fazendo a busca de todos eles, tá? É, eu não vou falar muito teoricamente sobre o que é o Mongo, o que ele faz, não vou me aprofundar. Acho que se vocês quiserem um pouco, se vocês não sabem o que é o Mongo, quiserem pesquisar, vale entrar no site do Mongo mesmo, dar uma olhada nisso. Tem bastante documentação sobre ele, mas basicamente o Mongo é um banco de dados de documentos, tá? Um banco de dados NoSQL, que eles chamam, NoSQL, né? Porque a gente não faz o select como a gente faz no Oracle ou no Postgres, né? Então é diferente ali, a gente chama a tabela de collection, né? A gente tem documentos ali, ele salva esses documentos no formato JSON. Se a gente der uma olhada aqui, ó, no exemplo, hoje eu uso profissionalmente um Mongo bem da forma mais simples mesmo, sem relacionamentos, que dá para fazer também no Mongo, mas não sei se é o mais indicado. Talvez se a tua aplicação é uma aplicação muito grande e muito robusta, talvez não faça sentido usar Mongo, mas em alguns casos ele é bem interessante, tá? Então, para botar a rodar o Mongo aqui, eu fui lá no Hub, no Docker do Hub, estou usando o Docker aqui, estou usando a versão 4.2, eu executei este código aqui do Docker para executar ele, expus a porta 27017, não tenho autenticação nem nada, enfim. Para minha aplicação, que já está aqui no IntelliJ, eu usei a versão 278 com o Maven, do Spring. Quero trazer um vídeo sobre a 3.02, né? Pelo menos fazendo um crudezinho usando a 3.02, que não, né, obviamente não vai ter muita mudança em relação ao 278. Configurei aqui já Java 11, estou utilizando o Lombok, o Spring Data MongoDB, que é esse cara que vai fazer a mão para a gente fazer a conexão e criar tudo conforme a gente já criou para outros bancos de dados. Spring Web aqui para a gente fazer o nosso endpoint. Tá? Isso tudo vai dar depois estar lá no repositório do Git, do Panela Dev. Beleza. Vamos lá. Eu já deixei o Postman preparado aqui também. O IntelliJ, o que eu fiz aqui? Eu mudei o application de ponto properties para ponto YAML para utilizar essa forma aqui, que é menos verbosa, a gente escreve menos, né? Configurei só a conexão com o Mongo, então Spring, Data, MongoDB, localhost, Database, Panela Dev. Eu baixei, que eu não tinha aqui, MongoDB Tools Free, que eu baixei o Mongo Compass, tá? Ele está rodando já aqui. Deixa eu até desconectar aqui para mostrar. Então, a primeira vez que vocês abrirem, ele vai estar assim. Basta deixar assim dessa forma. Connect. Aqui vai mostrar as databases. Eu tenho uma database chamada Panela Dev, que tem uma tabela, né? Tem uma collection que se chama Customer. Beleza, então a gente vai montar lá o básico para a gente fazer funcionar aqui o nosso CRUDzinho, tá? Então eu não vou usar package, não vou usar uma service intermediária, a gente vai fazer uma controller e vai conectar direto da controller, mesmo a gente vai salvar, vai fazer tudo que a gente tem que fazer. Tá? Não é o mais indicado, né, para uma aplicação, mas como a gente está só aqui a fim de entender como é que funciona, a gente vai fazer dessa forma. Então eu vou criar o meu customer, que seria a minha entidade, né? Então eu poderia chamar de customer model, customer entity, vou chamar só de customer mesmo. E aqui a gente vai usar a anotação de document, né? Document é como se fosse a entity lá, quando a gente usa o JPA com Oracle, enfim, com Postgres. Então, eu uso document e chamo de collection aqui. A collection é customer, né? Então, esse é o nome lá da nossa tabela, né? O MongoDB, ele usa o ID como string. Então, a gente vai anotar ele como ID aqui. Ele é uma string, a gente vai ver depois que é uma hash, tá? Depois eu tenho o name, um e-mail, um long para a idade e um outro sim. Tá? Só para exemplos aqui, você não precisa colocar todos, é o que eu coloquei aqui, já está configurado, name, e-mail, age, city. Tá? Vou precisar anotar para criar os getter setter, para a gente não ter perigo de não dar errado, getter setter. Vou botar o noargs constructor e o allargs constructor, e eu acho que é isso.
Beleza. Depois disso, eu preciso do repositório, né? Então, eu vou criar aqui uma interface chamada Customer Repository. Bom, e aqui a gente precisa estender o Mongo Repository. A gente vai dizer aqui que é um customer e que é uma string. Eu vou anotar como repository, mas também, se não anotar, funciona igual, não tem problema. E eu vou usar basicamente o que existe aqui, né? Que é o find all, o save, enfim. Não vou ter nada mais. Bom, já tenho esses dois, eu preciso criar controller. Então, customer controller. Aqui em cima eu preciso dizer que ele é um REST controller, né? E o request mapping para dizer onde é que ele vai bater. Ele vai bater em... Eu configurei... barra customer. Foi assim que eu configurei lá no Postman, ó. Local host 2.80.80 barra customer. Então vou botar aqui em cima já o barra customer. Vou colocar o required args constructor do Lombok para a gente botar repository aqui direto. Lembrando que não é o ideal. Deveria ter uma service no meio do caminho. Customer repository. Vou criar pelo menos dois endpoints aqui, que retorna uma lista de customer. Lembrando também que o ideal é a gente retornar um DTO, né? A gente não expor direto nossa entidade. Eu vou chamar de find all. E vai chamar um find all direto aqui, ó. Vai dar um return. E eu preciso anotar como @getMapping. E é isso. E um para salvar. Vou dizer que ele é void. Save. Ele vai receber um customer. Ele vai salvar direto. O que vier do nosso post, ele vai salvar. E eu tenho que botar o @postmapping. E aqui, ó, @requestBody. Se eu não botar essa anotação requestBody, ele não pega a informação e não vai salvar nada. Deixa eu ver. Acho que é isso. Vou rodar a aplicação. Ela tem que conectar no Mongo. Então, vamos ver se ela vai conectar. Conectou. Se eu vim aqui em Find All, eu tenho os registros aqui sem informação nenhuma do teste que eu estava fazendo antes. Então, já tem informação. Se eu for aqui, ó, em Customer, ele está mostrando. Ó, deixa eu apagar. Delete. Beleza, não tem mais nada. Então, se a gente der um find all aqui, não tem nada. Se eu der um save customer, ele deu 200. Vamos ver o find all. Ó, salvou todas as informações direitinho, tá? Então o ID ele gera uma hash. Então se a gente for aqui agora e der um find, ó, ele salva esse underline class aqui, que é a classe, né, com o objeto. O ID ele fica como underline ID aqui e um object ID aqui. Então essa hash que retornou aqui, ó. Tá? Esse é o ID. Então se a gente for buscar o ID, a gente tem que buscar por esse cara aqui. Então o name, bom, a gente não se preocupou em criar, né? A gente até tinha criado aqui o customer, mas não tem problema, ele criaria automático esse customer, né? Se não tivesse criado, e ele criou as colunas, digamos assim, automaticamente também. Bom, o que acontece é a gente não passar uma informação, tá? Eu não estou colocando que era obrigatório em lugar nenhum, então caso a gente não queira passar uma informação, a gente vai ver como é que fica lá, ó. É que eu estou no lugar errado. Vou vir aqui, ó, e não vou passar, por exemplo, essas informações aqui. Vou salvar aqui. Bom. Isso aqui vou salvar. E vou dar um find. Ó, ele retornou null, porque eu também não estou fazendo nenhum tratamento lá no back-end. Mas se a gente olhar aqui, como fica a informação no banco, né, de fato,
ele simplesmente não salva, tá? Essas informações, já que elas não existiam, ele não salva. Diferente num banco relacional, a gente continuaria mostrando aqui as colunas age, city e estaria com nada dentro. No Mongo, não. Como ele é um documento, ele só mostra o que existe naquele documento. Então, esse documento só existe name e e-mail, né? Aqui, como eu comentei, como eu não configurei para o JSON lá, para o Jackson, talvez não retornar, então eu poderia anotar lá para o Jackson não retornar quando viesse null, ele não retornaria nada aqui, mas ele está retornando porque é o objeto completo, então ele vai retornar null porque não existia lá. Mas já aqui, no banco do Mongo, o documento ele vai sem as informações. Se não existir informação, ele não salva, não mostra nada, não fica em branco, não fica nulo, simplesmente mostra assim. Então a gente não tem, né, diferente, tipo, a gente não precisaria usar um flyway da vida aqui, como a gente faz, a gente tem que cuidar, né, as colunas. Se eu adicionar agora, por exemplo, falar e dizer que o customer tem um novo coluna aqui, ó, digamos seja estado, state, sabe? Deixa eu dar um stop and run. Ó, e eu retornar, por exemplo, aqui, ó, deu state null, aquele lá não tinha. Aqui no Mongo não muda nada. Então, se eu quiser passar agora o state, pontos, Maria, diferente, ó. Se for aqui, ó, esse documento da Maria tem um state. Se eu buscar todos, ó, a Maria não tem os outros, não tem age, não tem city, mas tem o estado. Então, se existe a informação, ele traz, se não existe, não traz. Então, ele vai sempre salvar assim, conforme existe o documento. Se aquele documento tem aquela informação, ele vai salvar, se não existe, ele não mostra. Então, a gente não precisa se preocupar muito com as colunas, se elas existem ou não. Obviamente, não é, tem algumas exceções. Mas é isso. Um Find by ID seria a mesma coisa que a gente já viu em outros vídeos. Não quero deixar esse vídeo muito extenso também. Mas a ideia é a mesma, de um CRUD. É interessante, eu uso no dia a dia. Tenho utilizado bem pouco banco relacional. Utilizo o Oracle, mas não é muito. Mas no dia a dia eu tenho utilizado o Mongo. Se vocês quiserem saber mais um pouquinho sobre o Mongo, como é que a gente trabalha com ele aqui para fazer uma query de find, ou fazer um insert, deixe os comentários, eu posso trazer um vídeo só sobre isso. A ideia aqui era só fazer um microserviço mesmo, que conecte no Mongo. Como eu comentei, quero trazer um outro vídeo onde a gente cria um Mongo na nuvem e faz essa nossa aplicação conectar nele. Então, fique ligado aí, que vai ter mais vídeos nos próximos dias aí sobre isso. Beleza, pessoal? Valeu. Até o próximo vídeo.